Fala pessoal, aqui é o Bernardo Nunes e estamos começando o Alpha Valley Cast, o podcast voltado para o protagonismo das startups em nosso ecossistema, onde compartilhamos as trajetórias de nossos empreendedores fundadores de suas startups, seus desafios e seu dia a dia. O nosso podcast está disponível no Spotify, YouTube e Anchor. Você encontra todos os episódios também no nosso site alphavalley.org. O link das nossas redes sociais, o grupo de discussão e relacionamento está na descrição desse episódio. E no episódio de hoje a gente está com o Fernando da Conta Simples. Fala Bernardo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Fala Fernando, fica à vontade. E é muito legal, pessoal, no episódio de hoje que a gente está aqui com um empreendedor de uma startup não só do ecossistema, mas também de um empreendedor que foi uma das primeiras pessoas a comprar a ideia do Alpha Valley, a cuidar das primeiras pautas, as discussões do ecossistema. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esses pontos, Fernando, compartilha pra gente como começou o seu relacionamento com o empreendedorismo, quanto que deu aquele estalo, você falou, poxa, eu vou empreender. Compartilha com a gente, cara, fica à vontade. Legal, Bernardo. Eu comecei com empreendedorismo em 2014, na época eu estava fazendo MBA em gestão de projetos na FIAP, e na FIAP começou um programa bem legal chamado Startup One, onde você basicamente tinha ideias para montar algum produto, seja um software, um negócio, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, poxa, deixa eu entender como é que funciona essa questão de startups, de empreender. Fizemos um projeto, eu e minha dupla na época, a gente ficou entre os 10 primeiros colocados desse programa, de mais de 240 inscritos, entre MBA e graduação. E lá me despertou essa vontade de construir alguma coisa. Gostei da dinâmica, gostei dos processos, só que ainda eu estava no mundo corporativo, ainda tinha aquela mentalidade de ter um salário no final do mês, de ter um conforto financeiro que eu buscava na época. Mas sempre fiquei com aquele ponto, assim, pensando, um dia eu vou empreender. E em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo, que hoje é meu sócio até hoje, e que ele também tem uma veia empreendedora muito forte. E na época ele queria montar uma startup de pagamento via QR Code, e eu, sem pretensão nenhuma, estava ajudando ele, saía do meu trabalho na Cielo na época, e todos os dias ia conversar com ele, ajudar ele a construir esse produto, porque eu sou formado em ciência da computação, tenho o viés de tecnologia, e a gente começou a ter esse relacionamento em 2017. 2018 eu decidi sair da Cielo para fundar a primeira startup junto com o Rodrigo, a CitraPay, e ficamos aí um ano nessa jornada dessa primeira empresa, até chegar na Conta Simples. Quando você começou esse projeto com o Rodrigo, quais foram os primeiros passos, o time que vocês chegaram a formar? Conta um pouquinho melhor sobre a estrutura inicial aí de vocês. Vou falar um pouco sobre a estrutura da Citra, que foi a primeira startup. A gente tinha um parceiro estratégico que conseguimos fazer um funding, então a gente tinha capital, não precisamos correr atrás de investidor, não precisamos buscar aporte externo. Então a gente tinha um fund mensal, e a trajetória começou na questão de montar um time de tecnologia para construir a primeira versão, o MVP da Citra. Na época, o processo seletivo foi muito cansativo, porque não tem RH, eu nunca precisei correr atrás de pessoas, de talentos, porque quando você está no mundo corporativo, o RH consegue fazer isso para você, e o mundo corporativo você já tem um nome de peso, né? Quando você trabalha numa empresa grande, essa empresa já tem um peso que faz com que talentos queiram estar nessa empresa junto com você. Então a dificuldade foi vender o sonho. Como você consegue conquistar pessoas, fazer brilhar os olhos dessas pessoas, sendo que você não tem capital para concorrer com essas empresas na questão de salário, e você também não tem nome ainda. As pessoas entendem o que é Citra, né? E foi assim também no começo da Conta Simples. Então, o maior desafio é você conversar com a pessoa e fazer a pessoa acreditar no seu negócio, acreditar no seu sonho. Então, esse foi um dos maiores desafios. E aí foram diversas entrevistas, desafios que a gente passou, bate-papo que a gente teve, até chegar numa contratação de 2 pessoas. Foram 150 candidatos para chegar numa contratação de 2 pessoas. Então, esse foi um processo bem complicado. Uma vez que o time foi
né, a gente fala um time de 3 pessoas, mas esse time foi concretizado, conseguimos lançar o produto, conseguimos testar, e aí foi o teste rápido que fez a gente pivotar a nossa ideia na época de Citra para conta simples. E, então nessa estrutura tinha você com o background de tecnologia, o Rodrigo com o background de business e os outros 2 membros entraram para reforçar a parte de tecnologia, correto? Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. Eu sempre fui numa parte mais de gestão, então eu fiquei e ainda estou nessa transição barra tecnologia barra produto. Então as escritas, que a gente chama das escritas das histórias, os planejamentos, a construção do roadmap, isso também fica embaixo de mim, eu acabo fazendo esse gerenciamento também. Entendi. E qual que foi o estalo que teve entre a Citra para a conta simples que você percebeu que tinha que seguir em outro negócio, uma outra trajetória? Perfeito. Foram alguns fatores. Primeiro foi que a gente, quando fizemos a Citra, tínhamos um time forte de tecnologia, as 2 pessoas que entraram com a gente mandavam muito bem, conseguimos criar um produto muito bom no viés tecnológico, mas esquecemos de testar as coisas com os clientes, esquecemos de testar e validar da maneira correta. A gente fazia uma conversa aqui, outra ali, e percebemos que a gente que o produto não estava funcionando, os clientes não queriam aquele produto por uma série de questões. E na época da Citra, a gente já rodava na AWS, a gente já fazia algumas coisas de ads, e tudo era com o meu cartão de crédito pessoal. Então, consumia todo o meu crédito disponível. Teve momentos que eu tinha saído para jantar e naquele momento tinha acabado de sair um pagamento da AWS, não consegui pagar com o meu cartão, passei um pouco de vergonha e falei, poxa, não faz sentido nenhum uma empresa, um CNPJ não ter um instrumento de cartão de crédito. Como eu falei, a gente tinha já um fund, então nós tínhamos saldo na conta, na época do Itaú, e a gente não conseguia ter o cartão de crédito, um instrumento para passar nessas ferramentas online. Isso ficou, eu e o Rodrigo, a gente ficou muito incomodado, falou, poxa, por que uma startup não consegue ter um cartão de crédito? Às vezes tem um capital, consegue um investimento de milhões e o banco simplesmente não dá crédito para essa galera. E a gente foi entender se era uma dor só nossa, só minha e do Rodrigo na Citra, ou era uma dor de outras startups. E aí a gente começou essa ideia de falar, poxa, vamos fazer entrevista? E aí, tudo que a gente errou na primeira versão com a Citra, a gente aprendeu na conta simples. Então, fizemos uma entrevista, as startups falaram, poxa, eu não consigo ter um cartão, pode ser um cartão pré-pago, eu só quero ter um cartão também para passar nessas ferramentas online. Fizemos o MVP do MVP, que não englobava nem desenvolvimento de software do nosso lado, fechamos parceria com uma empresa que emitia cartão de crédito pré-pago, e a gente começou a fazer o gerenciamento desses cartões para as startups. Então, eu que fazia extrato na planilha Excel, fazia um controle de saldo de cada cartão na planilha, fazia todos os pagamentos de boleto para adicionar saldo no cartão, tudo de forma manual, mas para o cliente final era uma experiência ótima. A comunicação era via WhatsApp, às vezes via e-mail, ele não tinha dor de cabeça e falou, poxa, eu quero estar com vocês. E foi assim que a gente começou a criar conta simples, no MVP do MVP, sem produto, sem tecnologia, só para testar a tese. Então, o primeiro aprendizado que vocês trouxeram, né, do seu negócio anterior já para Simples foi muito essa questão de validar com o seu público final, com seus clientes, certo? Perfeito, isso mesmo. Show. E justamente nessa estrutura, vocês chegaram a replicar a mesma estrutura de time que vocês tiveram na Citra para Simples? Foi um pouquinho diferente? Como foi o processo do start da conta Simples? Desde o início da Citra, quando fizemos essas contratações, a gente tinha uma relação muito sincera e muito clara com os nossos desenvolvedores. Nunca pensamos ou tentamos mascarar alguma informação, alguma situação que estivesse acontecendo. Então, a transparência e a confiança foi fundamental para essa transição de empresa. As 2 pessoas que começaram com a gente eram desenvolvedores muito bons e a gente não queria perder eles. Então, teve uma questão de transparência de falar, olha, estamos pivotando aqui a nossa ideia, a nossa empresa, gostaríamos muito que vocês estivessem com a gente ainda, não sabemos como vai ser daqui para frente, mas confiem na gente que nós vamos fazer uma coisa grande juntos.
E desde então eles, de novo, conseguimos vender o sonho e eles ficaram com a gente, estão com a gente até hoje. Desde de julho de 2018 até agora, quase 2 anos, sempre estando muito próximo do time de tecnologia, marketing, produto, mas essa transparência é o que faz as pessoas continuarem com a gente. Então, foi uma conversa muito sincera, então acabamos não tendo nenhuma perda dessa galera muito boa do time. E aí fechou você, o Rodrigo e os dois desenvolvedores, certo? Isso foi no começo, isso foi em janeiro de 2019, que a gente começou a construir a conta simples, e fomos construindo o produto e fechando com um parceiro de Bank as a Service, e construímos a primeira versão da conta simples. Essa primeira versão mostrou a nossa capacidade de execução e capacidade de validação, coisas que a gente não tinha feito ainda na primeira empresa, na Citra, e ficamos o ano de 2019 praticamente inteiro com esse time, e aí eu consegui também trazer mais 2 pessoas part-time para ajudar a gente a construir o produto, construir toda a arquitetura nossa de back-end, e ficamos assim, 2 full-time, 2 part-time, até o final do ano. Entregamos um produto muito bom, conseguimos chegar na época em 1.500 clientes, e foi o que fez a gente conseguir fazer uma nova rodada, e aí conseguimos internalizar essas 2 pessoas que estavam part-time com o modelo full-time, conseguimos trazer um time maior, mas é um passo de cada vez. Um ponto importante também que vale lembrar, em 2019, no começo de sócio tinha eu e o Rodrigo, e só que a gente não entendia nada de vendas. Nós éramos zero à esquerda quando falava em questão de ter uma conversa, um diálogo com o cliente, montar nossa área de Customer Success. Um dos pontos importantes quando a gente empreende é saber quais são os nossos pontos fracos e tentar suprir isso de alguma maneira, seja através de treinamento, seja através de trazer pessoas experientes. E nessa época a gente acabou vendendo também um sonho para o Ricardo, que é um dos nossos sócios e cofundadores. Então hoje de cofundadores tem eu, Rodrigo e Ricardo, e cada um se complementa. O Rodrigo na parte estratégica, eu na parte de tecnologia e produto, e o Ricardo na parte de vendas. E hoje, Fernando, como que está a estrutura do seu time, de vocês aí da Conta Simples? Hoje estamos em 21 pessoas, separado em 4 áreas, basicamente tecnologia e produto, marketing, vendas e financeiro estratégico, que é o Rodrigo. Um ponto muito interessante é que a Conta Simples está indo no sentido contrário às questões da pandemia, né? Muitas empresas demitindo, muitas empresas diminuindo o orçamento, ou faturamento, receita, e a Conta Simples está numa crescente exponencial. Nesses últimos 4 meses, crescemos muito mesmo. Isso é um ponto da empresa inteira, de muito trabalho, muita dedicação. Então, para você ter uma ideia, começamos a pandemia com 13 colaboradores, estamos agora com 21, então um crescimento bem considerável. Como que foi esse desafio de escalar o time? De partir aí de 4 membros, certo? Para 21 membros. Como que foram os desafios nesse processo? Foi um processo muito natural, muito pensado. Eu, o Rodrigo e o Ricardo, nós sentamos, a gente ainda tem esse processo constantemente, e pensamos quais são os próximos passos daqui 6 meses, 1 ano da Conta Simples. Definimos os próximos passos e falamos o que a gente precisa fazer para atingir esse próximo passo. Precisa de mais 2 pessoas de back-end, precisa mais 2 pessoas de front-end, precisa mais 4 pessoas de atendimento ao cliente. E aí, não foram todas as contratações realizadas em D0, então as contratações foram feitas de forma natural. Agora precisamos de mais uma pessoa de CS, agora precisamos de mais uma pessoa de back-end. Então, não foi tudo de uma vez, fizemos as contratações com calma.
E isso foi totalmente natural. Hoje, por exemplo, a gente chegou e pensamos assim, precisamos de alguém de designer. Então, vamos lá e contratamos. As coisas, a empresa está crescendo de uma maneira orgânica, de uma maneira natural. Sustentável e consistente, né? Exatamente. E falando em crescimento, acho que o pessoal já sabe também que a Conta Simples ela está participando, né, do YC, da Y Combinator, uma das principais, se não principal, né, por assim dizer, aceleradoras aí do mundo, que tem grandes cases, se eu não me engano tem o Airbnb, Dropbox, né, no seu portfólio. E conta pra gente como que tem sido esse processo, essa loucura, tá dormindo muito, tá dormindo pouco, como que tem sido, cara? Quem passa pelo IC sente que o IC é uma escola. Nesse batch que o IC chama, o IC tem 2 períodos por ano que tem o programa deles, um agora no Summer e o outro no Winter, que é basicamente eles têm em torno de 190 startups por programa, e é uma aula. A gente acaba aprendendo muita coisa, acaba tendo muitos insights, tem um time muito forte, muito bom. Infelizmente, por ter sido a primeira vez remota, a gente acabou não conhecendo todos os founders da maneira que seria interessante, mas o ecossistema e a parceria que nós tivemos, a Conta Simples teve com os mentores do IC, foi algo, assim, é uma experiência única. A lição mais valiosa que a gente leva do IC, e isso é quando a gente percebe que as mudanças são realizadas, o resultado vem muito forte. Quando a gente começou o IC, a gente tinha uma receita X e falamos assim, olha, precisamos crescer 3 vezes até o final do Y Combinator. E a gente só conseguiu crescer porque um ponto muito forte do IC é nichar. Não adianta fazer um produto, ainda mais uma startup que não tem recursos infinitos, então tem que nascer nichado. Quando a gente lançou a Conta Simples, éramos uma conta digital para pessoa jurídica, focado em PME. Esse era o nosso nicho. Quando a gente conversava com clientes, quando a gente conversava com fundos, falava, para que vocês resolvem de dor? Qual que é o grande diferencial de vocês? A gente falava, nós somos uma conta digital PJ. Nem o investidor e nem o próprio cliente comprava a nossa ideia. Quando tivemos esse chacoalhão de que se a gente nichasse faria tudo mais sentido, as coisas começaram a crescer, como eu falei, de forma exponencial, mas só porque nós nichamos. Isso é um ponto muito valioso. A lição que a gente leva do IC é que nós temos que construir um produto, distribuir esse produto em um canal, resolver uma dor e atender uma persona. Não adianta querer abraçar o mundo logo de cara, porque não vai dar certo. A Conta Simples, de julho do ano passado até março, estava crescendo, mas não da maneira que a gente gostaria. A gente percebia que tinha muito espaço, muita oportunidade. Somente quando a gente criou um produto nichado, é que a gente começou a ver o resultado desse crescimento. Então, essa é uma das lições mais valiosas. Claro que tem muitas outras coisas que o IC acaba ensinando, como ciclo de desenvolvimento de produto, como fazer um fundraising correto, como fazer testes e validações do seu produto com o cliente, se você faz um produto, cobrar ou não cobrar esse produto. Então, tem diversos ensinamentos que fazem do IC ser o que ele é a maior referência de programa para startups. Fora todo esse ensino, tem também uma questão de cultura e de ecossistema. Então, quando você precisa falar com uma pessoa, por exemplo, a gente tem a Conta Simples e nos Estados Unidos tem a Brex. A Brex foi fundada por 2 brasileiros, o Pedro e o Henrique, e na Brex a gente queria entender como é que eles fizeram para crescer da maneira que cresciam, só que o IC que deu a oportunidade da gente fazer a ponte com o pessoal da Brex e conversar um pouco mais com eles, entender um pouco do modelo deles e ver se conseguíamos trazer algum ensinamento. Então,
essa parceria que o IC tem com, de conectar empreendedores é muito valiosa. E você que está escutando aí, eu sou uma das testemunhas, a gente até comentou no episódio que a gente teve o Caio, da Smart Trips, sobre esse mantra que o Fernando compartilhou, sobre a importância, né, de nichar escolher uma dor, um nicho de clientes, escolher um canal para entregar a sua solução e, logicamente, um produto. Eu mesmo tive a oportunidade de almoçar com o Fernando nesse ano, e vamos colocar aí de março para julho, agosto, a gente cresceu 3 vezes a partir do momento que a gente decidiu nichar. Então, somos as testemunhas aqui para falar que isso aí que o Fernando está compartilhando, pessoal, é um ponto de atenção muito, muito importante. Tanto o processo lá de validação, quanto esse processo de nichar, né? E falando um pouco ainda da Y Combinator, Fernando, chegou a sentir uma grande diferença entre o perfil tanto de empreendedores e das empresas daqui que a gente tem, os nossos ecossistemas aqui no Brasil, para empreendedores aí de outro mundo, já que a Y Combinator tem, né, essa amplitude global? Sendo bem sincero, Bernardo, acho que eu não respondendo a sua pergunta logo de cara, eu não vejo diferença de empreendedores do Brasil para empreendedores do mundo, lá do mundo. O que eu vejo é força de vontade. O brasileiro tem uma capacidade de aprendizado e de criar ideias muito, muito, muito forte. E as oportunidades que o Brasil oferece aqui são muito melhores. Então, eu vejo que é muito mais fácil empreender no Brasil do que empreender nos Estados Unidos, que o mundo já é um viés empreendedor. Aqui as pessoas têm muitas ideias. Claro que tem uma questão governamental, uma questão de dificuldade em você pegar um capital para começar a empreender, mas a força de vontade dos brasileiros eu vejo que é igual da Índia, que tem muitos empreendedores, da China, de próprios Estados Unidos, mas na minha visão eu vejo que os empreendedores do Brasil não deixam nem um pouco a desejar dos empreendedores lá dos Estados Unidos. Eu vejo muita garra dos brasileiros. Que ótimo, isso é muito bom. E em relação a Simples, o que você vê de próximos passos aí para vocês? A gente tem algumas ideias, né? Agora que terminou esse processo do Y Combinator, vamos renovar e criar novas metas, uma coisa que também que a gente aprendeu muito do IC, porque o IC ele tem um programa que, no final desse programa, você acaba fazendo apresentação para investidores do mundo inteiro. Esse programa acabou domingo agora. E não quer dizer que as metas diminuíram ou o poder de crescimento também diminuiu, muito pelo contrário. Nós vamos fazer novas metas, vamos pegar novas estratégias. A conta simples, ela é uma conta de cartão pré-pago, cartão de crédito pré-pago. Então, tem algumas vertentes que a gente espera da conta simples, como oferecer um crédito, ter um capital para fazer análise de risco e oferecer outros diversos produtos da conta simples. E para o pessoal que está escutando a gente aqui, de toda a sua trajetória, tanto na Simples quanto fora, qual o recado que você deixaria aqui para o nosso ecossistema, para os nossos empreendedores e para os seus negócios? A mensagem é muito simples, na verdade é reforçar o que eu aprendi na questão de crescimento. Poxa, você precisa nichar o seu produto, você precisa atender bem o seu cliente. Conversar com o cliente é fundamental, não adianta a gente ter o viés de achismo, é somente sentando do lado do cliente. Se você perguntar para o cliente o que ele tem de dor, ele vai falar uma coisa, só que se você acompanhar ele, você vai perceber que a dor dele é outra, que a solução que você precisa é outra. Então, estar muito próximo do cliente é o que vai fazer você criar um produto nichado e que os clientes utilizem. Uma das coisas que a gente ainda não encontrou o Product Market Fit, eu acho que isso é uma evolução constante, mas o que a gente tem feito clientes, o quanto vocês amam o nosso produto, o quanto vocês dependem da conta simples para fazer a operação de vocês funcionar.
o nosso objetivo era encontrar 100 lovers da conta simples. Hoje a gente tem bem mais, mas são 100 lovers que vão definir se o seu produto está fazendo sentido ou não. Isso é um ponto mega bacana, assim. Se você conversar com seus clientes e perguntarem para eles se eles ficam sem o seu produto, se a resposta for sim, você tem um problema. Que aí ele vai falar, eu vou para um outro player que também faz a mesma coisa que vocês. Aí vocês têm um problema. Então, é entender muito bem o seu público e resolver a dor dele de uma forma efetiva. E outro ponto é garra, é força de vontade, é sangue nos olhos. Eu, Rodrigo e Ricardo, a gente tem esse sangue de meio que sangue nos olhos, assim, de entregar as coisas custe o que custar. A gente tem um poder de desenvolvimento, de entrega de valor, assim, muito forte na conta simples. Toda semana a gente tem uma entrega de sprint, porque é a cultura nossa. Não quer dizer que a gente trabalha 20 horas por dia. A gente entrega as coisas direcionadas. É direcionar energia para resolver um problema eficiente. Mas uma questão que eu não sou formado em Harvard, não sou formado em Stanford, tenho uma graduação de ciência da computação, mas eu tenho muita força de vontade, eu tenho muita garra, eu tenho muita ambição de fazer um negócio que possa impactar muitos clientes. Então, às vezes as pessoas acham, poxa, porque eu não tenho uma instrução escolar completa, porque não terminei nem o ensino médio. Eu vejo tanto empreendedor aí que de sucesso que não terminou, nem começou a faculdade, que são pessoas para se espelhar. Então, o mais importante é a pessoa ter força de vontade e acreditar no seu negócio. Eu acredito muito na conta simples. Se não acreditasse, não estaria aqui agora, né? Quando eu resolvi empreender, foi quando eu conheci você, né, Bernardo? Eu morava em Alphaville, tinha um carro legal, um apartamento legal, mas faltava alguma coisa. Então, um dos pontos também muito importante do empreendedor é você saber que você precisa abrir mão de algumas coisas para chegar onde você quer estar lá na frente. Eu vendi meu apartamento, vendi meu carro, são decisões que você acaba tendo que fazer, você está investindo, assim, que a gente sempre fala, né? Não existe plano B. É ganhar ou ganhar. Não tem muito o que fazer. E parece que as coisas mudaram, porque quando eu trabalhava na Citra, quando eu estava lá como um dos cofundadores da Citra, eu ainda tinha o meu conforto, né? Ainda tinha um salário, tinha um dinheiro que eu conseguia me manter. Isso me deixava muito confortável. Eu nunca estudei em Stanford, em Harvard, mas eu sempre tive muita força de vontade, muito sangue nos olhos. E eu vejo que essa é uma questão fundamental para quem quer empreender. Não precisa achar que, putz, porque eu não fiz uma faculdade boa, não vou conseguir empreender, não vou ser um homem de sucesso, não vou ser uma pessoa de sucesso. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo é que se você tem uma vontade, se você quer construir algo, vá em frente. Tem muitos obstáculos, você vai quebrar muito a cara. Eu gosto de uma frase que na pressão você tem duas possibilidades. Ou você explode, ou você vira um diamante. Então, a pressão vai acontecer, os desafios vão aparecer, e aí é o caminho que você quer seguir, o caminho que você pode seguir, ou ser uma pessoa mais forte, ou até mesmo falar, poxa, isso não é para mim, vou seguir minha vida aqui. Os dois caminhos funcionam. O primeiro, você pode ser uma pessoa muito forte, o segundo, você pode também ser uma pessoa muito forte, mas querer ir para um caminho diferente. Não tem certo e errado. E eu acho que um ponto legal também da trajetória do Fernando, pessoal, para até contextualizando, até chegou a citar que a gente foi vizinho, a gente não foi só vizinho, mas foi vizinho de porta, né? E inclusive o insight de fomentar um ecossistema foi justamente dessas conexões que estão ali talvez do outro lado, mas você não tem nem noção.
Mas foi graças aí à insistência do Fernando, a gente pegava o elevador junto, ele puxava assunto sobre negócio que trabalhava, ia na academia do prédio, estava ali lá também falando de startup, mas felizmente, brincadeiras à parte, felizmente foi inclusive desse ponto que surgiu essa ideia de incentivar. Então, você que é membro do ecossistema, não deixe de procurar outros novos membros, de fomentar o networking, porque às vezes está do nosso lado uma grande conexão e a gente nem espera por isso. E você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço a sua participação, por ter escutado um pouco melhor aí a trajetória do Fernando, da Conta Simples, que está estourando. Fernando, muito sucesso para você, obrigado por ter participado do nosso Alpha Valley Cast. E você que quer ficar por dentro dos outros episódios e das demais iniciativas do Alpha Valley, me tornar esse ecossistema cada vez maior e mais promissor para as nossas startups, não deixe de acessar alphavalley.org. Lá você encontra outras informações a respeito do ecossistema e também encontra o link para participação do nosso grupo de discussão e relacionamento. Valeu, Fernando! Bernardo, mais uma vez obrigado a todos os ouvintes que investiram seu tempo precioso para ouvir a gente. E momento de jabá aqui, quem quiser empreender, um dos passos do empreendedor, além de abrir uma empresa, abrir um CNPJ, é também abrir uma conta em uma instituição financeira. A Conta Simples é uma conta voltada muito para o segmento de startups, então quem quiser empreender pode ter todo o suporte da Conta Simples na questão da sua conta bancária, podendo pagar boleto, fazer uma transferência bancária, ter um cartão para utilizar em ferramentas de ads, Google, Facebook. E quem quiser pode acessar o nosso site contasimples.com.